chovendo sobre todos nós, e quem mais entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer a carne de porco que lhes era proibida. Um deles, tomando a palavra em nome de todos, falou assim: que pretendes? O que procuras saber de nós? Ao despertar me saciará a vossa presença, e verei a vossa face. Ao despertar me saciará a vossa presença, e verei a vossa face. Ó Senhor, ouve a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar me saciará a vossa presença, e verei a vossa face. Ao despertar me saciará a vossa presença, e verei a vossa face. Os meus pés eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ao despertar me saciará a vossa presença, e verei a vossa face. Ao despertar me saciará a vossa presença, e verei a vossa face. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará a vossa presença. Ao despertar me saciará a vossa presença, e verei a vossa face. Ao despertar me saciará a vossa presença, e verei a vossa face.
segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Quanto ao mais, irmãos, rezai por nós, para que a palavra... O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho anunciado perdoe os nossos pecados. Estimado Monsenhor Geraldo, pároco emérito desta paróquia, querido prediácono Fábio, já vivendo seus últimos momentos em preparação para a celebração diaconal. Meus irmãos e minhas irmãs na fé, ao longo desses domingos, tenho tido cuidado de apresentar na reflexão um pouco do ambiente histórico. Estão lembrados? Esses últimos domingos falávamos muitos fariseus, né? Personagem forte, muito presente nesses domingos, né? Que celebrávamos até pouco. Os fariseus, grupo, né, da cultura judaica, que tinha como premissa, né, no seu comportamento, um rígido conceito da lei mosaica, um cumprimento assim, sem medidas. Faltava apenas aos judeus, aos fariseus, a ideia de que a lei, se não estiver na caridade, no amor, ela é apenas uma lei. Hoje, o texto do Evangelho traz à luz o antigo e sempre atual questionamento da vida, do que vai acontecer após a morte. O que vai acontecer após a morte? Haverá ressurreição? Vida após a morte? Muito bem. Para esta reflexão surge um novo personagem, né? Os saduceus, o saduceu. Também dentro da cultura judaica. Agora, qual é a diferença? Vamos entender então os saduceus. Os saduceus eram chefes aristocráticos na época do povo bíblico, extremamente conservadores. Só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós chamamos de Pentateuco, não é? Vamos recordar? Primeiro livro, vamos lá. Gênesis, Êxodo. Vamos, 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo,
Números, Deuteronômio e Levítico, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, né? Eles só acreditavam nesses livros. O que acontece? Eles não aceitavam os fariseus, porque diziam que os fariseus acreditavam na ressurreição corpórea dos justos, a mensagem de Jesus. E por não acreditar, eles então impuseram em Jesus um fato para pô-lo à prova. Senhor, a lei mosaica diz, né, que a mulher, quando fica viúva, porque eles citaram o levirato. O que era o levirato para os saduceus? O levirato dizia o seguinte: quando a mulher morresse, deveria casar com o irmão, né, do falecido e procriar, caso ele não tivesse tido filhos, para que a família não perdesse a propriedade. Ora, se Jesus dissesse, não questionasse o levirato, ele estaria aceitando a poliandria, que é imoral. Ou seja, a poliandria são mulheres que casam com vários homens. Então Jesus vai colocar para os saduceus, porque o levirato, na verdade, queria proteger a viúva. Então Jesus responde que neste mundo, a ideia da relação, do acontecimento é um. No mundo futuro é outro, porque é a vida em Deus. É a vida em Deus. Então, tem um teólogo famoso, espanhol, Andréas Torres, que ao explicar a afirmação de Jesus, que homem e mulher, após a ressurreição, não se casam, porque não morrem, mas são como os anjos, ele quis explicar esta afirmação de Jesus, dizendo que após a morte, apesar do homem não perder, não ficar abstrato ou sem a personalidade, ele vive uma nova vida, que transcende o relacionamento conjugal. É aí o foco da reflexão de hoje. Como entender a vida após a morte? Não devemos buscar os conceitos humanos, né? Não podemos buscar os conceitos humanos. Após a morte, vamos viver uma nova dimensão, que o padre Spence já falava, que Jesus foi tão santo que se tornou humano. Foi tão humano que se tornou santo. Ou seja, após a morte, os justos viverão a plenitude de sua humanidade, santidade. Então, quando Jesus responde aos saduceus, apresenta exatamente este fato, né? Não podemos buscar esses conceitos humanos para entender a vida futura. Tudo que participa hoje dos relacionamentos vão continuar. Não seremos seres abstratos ou despersonalizados. Porém, toda essa ideia humana, né, fica submissa àquilo que é transcendente. É o Deus da vida. Por isso celebramos hoje o Deus da vida, não o Deus da morte. Não obstante esse conceito, né, religioso, devemos também refletir hoje outras culturas, outras modalidades de morte, né? Vivemos numa sociedade que se cultiva relações de mortes. Perdemos a dignidade, perdemos os valores, e se perdemos os valores e a dignidade, não estamos nos preparando para a vida futura. Ou seja, quando Jesus fala que na vida futura, na pós-ressurreição, seremos como anjos, né? Essa preparação para a vida futura começa hoje, nos relacionamentos, né? No perdão, no respeito, na preservação dos valores cristãos, na dignidade. Porque não matamos apenas aquilo que é biológico, também matamos a dignidade das pessoas, matamos as relações boas, matamos a fraternidade, matamos a unidade. Tudo isso são mortes que comprometem a vida futura. Seremos como anjos, mas aqueles justos, e essa justiça começa aqui entre nós, na construção do reino que se edifica em cada um de nós, seja na igreja, seja no lar, seja como sociedade. Então, levamos para casa hoje essa reflexão, né? Acreditamos na vida eterna, acreditamos na ressurreição, porém, é preciso preparar este chão, né? Chão novo da ressurreição, hoje, no momento atual, sendo cristãos autênticos,
assumindo e aceitando o projeto de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.